Eu sou Claudete de Jesus Oliveira, sou coordenadora do Colégio Objetivo de Mariporã, sou pedagoga e tenho uma formação em dislexia pela Associação Brasileira de Dislexia, né? Como eu fui parar na Associação Brasileira de Dislexia? Alguns anos atrás, nós tivemos um aluno da educação infantil para a primeira série e que na primeira avaliação que nós fizemos com ele, nós vimos que ele não tinha condições nenhuma de frequentar a primeira série. Nós conversamos com os pais, pedimos para ele refazer a última série da educação infantil, que seria a alfabetização. E ele não conseguiu se alfabetizar. Mesmo assim, passamos para a primeira série para tentar alfabetizá-lo na primeira série. Ele não conseguiu se alfabetizar. Então, assim, ele já tinha 3 anos trabalhando com a leitura e com a escrita, com letras e números, e ele não conseguia gravar o próprio nome. Isso me deixou um tanto quanto preocupada, porque apesar de ter mais de 20 anos de magistério, eu nunca tinha visto uma criança com tamanha dificuldade. Fui procurar alguns especialistas para indicar o que nós poderíamos fazer e acabei parando na Associação Brasileira de Dislexia. E os pais não aceitavam de início essa ideia. Um dia eles resolveram levar à Associação Brasileira de Dislexia e foi feito com ele um diagnóstico. Este diagnóstico levou aproximadamente uns 3 dias para ser feito, porque ele é multidisciplinar. E ele voltou para a escola com um diagnóstico de que ele fazia parte de um grupo de risco para a dislexia, né? Então, eu fui entender de verdade o que era essa dislexia. E aí eu consegui compreender algumas características de um aluno disléxico. Esse aluno, no caso, que me levou a conhecer a associação, ele não é só disléxico, ele tem outras comorbidades, mas a dislexia era um dos pontos. Aí é o que nós começamos a entender assim, e agora eu vou tentar te explicar mais ou menos, para um leigo, o que significa dislexia, né? A dislexia é um transtorno ou distúrbio, algumas pessoas colocam assim, de leitura e de escrita, tá? Pode ser só de leitura, pode ser só de escrita, mas normalmente ela é de leitura e de escrita, certo? A criança disléxica ou adolescente disléxico, se você for fazer exames de QI nele, ele normalmente tem um QI acima da média, em algumas competências, tá? Não necessariamente em todas, mas em algumas ele é acima da média. Ou seja, normalmente ele é um gênio, né? Existe até uma camiseta da própria associação que diz, você é disléxico, então você pode ser um gênio. E nesses estudos, fomos ver também quais são os disléxicos que são bem-sucedidos. Nós temos aí o Tom Cruise, ele não consegue ler os textos dos filmes dele, ele tem uma pessoa que lê para ele. Ele tem uma facilidade muito grande de assimilar aquilo que é lido. Então, assim, a pessoa leu para ele, ele memoriza, interpreta e se transforma no grande astro de cinema que ele é. Assim como o Whoopi Goldberg. Por estudos, percebeu-se que o Walt Disney era disléxico, o Leonardo da Vinci era disléxico, e nós temos aí até a possibilidade de Einstein e tal, de outros grandes gênios da história que eram disléxicos, né? Como nós podemos observar isso numa criança? Então vamos assim, fazer uma análise por etapas. Na educação infantil, quais as primeiras coisas que nos chamam a atenção se uma criança pode ou não ser disléxica? Primeiro, ela não se interessa por livros, ela não pega livros na mão, não vira páginas, ela não consegue fazer quebra-cabeças. Desde os mais simples, quebra-cabeça de 4 peças, ela não consegue fazer, né? Aí você já percebe assim que a criança não está conseguindo estruturar o que é básico para a alfabetização, que é você pegar os pedaços, que são os símbolos, letras, juntá-los e formar palavras e a partir daí você conseguir compreendê-las, né? Isso na educação infantil. No ensino fundamental, a criança não consegue assimilar letras e os sons das letras, formando sílabas e palavras juntas. Ela tem dificuldade e faz algumas trocas que são características. P por B, T por D, essas letras que os sons são muito parecidos e que a escrita é muito parecida, elas se confundem. São crianças que não conseguem fazer rimas, né? Então a gente percebe assim, você dá uma palavra, pede para a criança rimar, ela não faz a rima, assim como ela não faz a literação, né? Que é no caso de construir uma grade de palavras que começam iguais, né? Ideia, ideal, idealizador, idealista, tal. A criança não consegue fazer isso, tem essa dificuldade. Não consegue gravar o nome de muitas pessoas, grava o nome só de pessoas próximas. Outra característica, assim, é o bobinho da turma, é aquele que ri no fim da piada, depois que todo mundo riu. Aí ele dá risada, mas muitas vezes ele não sabe por que ele está rindo. E por que isso acontece? Porque ele não consegue trabalhar com metáforas.
Né? Então, se você fala assim pra ele, o fulano caiu do cavalo, ele vai imaginar o cavalo, o cara caindo do cavalo. Ele não vai entender que isso acontece simplesmente porque o cara não se deu bem na situação. Ele não tem a lateralidade totalmente clara. Então, ele fala assim, eu estou indo para a esquerda, né? Vira para a direita. Ele confunde os lados da lateralidade. Na educação física, ele está sempre indo no sentido contrário. Então, o professor faz o exercício, está todo mundo indo para um lado, ele está indo para o outro, procurando o seu movimento correto. Então, ele acaba sendo sempre o bobinho da turma. E para a leitura e para a escrita, ele apresenta dificuldade. Ele lê a palavra, até consegue, depois de um certo tempo, ele até consegue decodificar algumas coisas nas palavras, mas se for uma frase, uma palavra longa, ele esquece o início. Só que, em compensação, ele apresenta uma facilidade muito grande em responder oralmente as coisas para você, porque aquilo que ele ouviu, ele consegue abstrair, né? Então fica muito disparatado. Você vê uma criança que não consegue ler e escrever, mas você pergunta para ele coisas relacionadas, ele sabe. Ele vai te responder sobre tudo aquilo que ele absorveu, né? E na idade adulta? Na idade adulta, sim, a partir da adolescência. É aquele que não consegue assistir filmes que sejam legendados. Ele sempre tem a desculpa assim, não, eu não gosto, passa muito rápido, né? Não consegue aprender uma segunda língua. Então, tem muita dificuldade, faz 10 mil cursinhos de inglês, não consegue aprender inglês, não consegue aprender espanhol e tal. É aquela pessoa que não consegue falar para você como chegar em um determinado lugar, né? Então, você pergunta assim, como eu chego na casa de fulano? Olha, você vai aqui, aí você vira ali, aí você sai ali perto da casa daquele rapaz que bate naquela moça, lembra que a casa é azul? Então, ele vai dando características, mas ele não consegue falar, olha, você sobe 2 ruas, entra à esquerda, é a casa 122, né? E tem disnomia. Aquele que olha para você na festa e fica assim, mas não consegue lembrar o nome da pessoa com quem ele está conversando, tá? Você pode viver uma vida inteira sem saber que você é disléxico, né? Porque existem graus diferentes. Então, assim, tem pessoas que têm dislexia leve, são aqueles que, para estudar, a família sempre ficou junto, forçando, estudando, então passou sempre raso, né? Consegue a média, às vezes fica de recuperação, às vezes não, tal. Tem aquele que já tem uma dificuldade mais clara, que são as trocas mesmo, não consegue decorar o M antes de P e B, troca T por D, P por B, tal, faz as trocas comuns de escrita. E aquele que a mãe tem que ler o livro junto pro filho, olha, vamos ler, discutir 1000 vezes, e na hora da prova ele vai esquecer, mas ele consegue dar um jeitinho de passar. E tem aqueles que têm um caso mais grave, que é a dificuldade mesmo de leitura e de escrita, e que não conseguem aprender como nós gostaríamos, né? Como nós, educadores, gostaríamos que fosse. Então, são essas características gerais de um disléxico. Normalmente, a gente costuma brincar, até mesmo lá na associação, a gente falava assim, normalmente o disléxico vem com um pacotinho completo, né? Ele não vem só disléxico. Então, ele é disléxico, mas ele também pode ser hiperativo, né? Então, além de tudo da desorganização, nada para no lugar, ele não consegue encontrar nada, cai tudo, ele tem uma desorganização geral. Ele pode ser o disgráfico, que é aquele que a letra é horrível, e ele pode ser também o aluno com déficit de atenção, né? Então, ele tem um TDAH e ele não consegue prestar atenção naquilo que você está falando direito. Você tem que chamar a atenção dele, muitas vezes, para que ele compreenda o que você está falando. E tem também o disléxico, que é descalcúlico, né? O que é a descalculia? A descalculia é também um distúrbio de aprendizagem, um transtorno ligado à matemática, específico de matemática. Então, tem algumas crianças que eles não conseguem aprender matemática. Por mais simples que seja o 2 mais 2, ele não consegue passar muito de formulações simples. Mas ele não consegue passar como? Significa que ele não aprende? Não é isso. Ele aprende sim, mas ele não consegue fazer aquela conta bonitinha que a professora gosta, né? Começa pela unidade, vai para dezena, para centena, coloca a resposta, a operação, a sentença matemática, na forma com que a gente ensina pedagogicamente, né? Ele é o cara que você dá uma situação, problema para ele faz um monte de risco, de rabisco, tudo errado e te dá a resposta certa. E você acha que ele olhou no caderno do amigo do lado,
Porque ele só acertou porque ele copiou, né? O descalcúlico, ele não consegue seguir o que a gente fala, que é o caminho da minhoca, né? Porque existem dois tipos de aprendizado da matemática, de aprendiz, o minhoca e o grilo, né? Então, o minhoca é aquele que segue o caminho direitinho que você ensinou, né? Que faz a unidade, a desenho embaixo do outro, arrumadinho, com cores diferentes. Ele não. Ele é o grilo mesmo, ele vai pulando. O cérebro dele não consegue ter esta didática, esta forma simplória que a gente coloca. Então, ele pula, encontra estratégias dentro dele e ele responde, ele chega a uma resposta final. Dislexia não tem cura, tá? Dislexia é realmente um problema num dos cromossomos. Você nasce, é genético e vem normalmente pela corrente do pai. Tá? Pela árvore do pai. Então, assim, um avô disléxico provavelmente terá um filho ou um neto disléxico. Pode pular algumas gerações. Pelos estudos, nós temos que a cada 5 disléxicos, 4 são homens e 1 é mulher, né? Então, é muito mais difícil nós termos disléxicos mulheres. A minha família foi premiada. Eu tenho 2 sobrinhas disléxicas, 2 sobrinhas, né, que são disléxicas. E uma delas me disse uma coisa quando ela tinha 8 anos de idade que marcou profundamente para mim os estudos que eu fiz sobre dislexia. Eu estava olhando os cadernos dela e eu vi que ela escreveu gente com J. Eu fiz assim para ela: querida, olha aqui, está escrito aqui em cima gente com G. Como é que você escreveu aqui com J? Ela fez assim pra mim: ai, madrinha, sabe o que é? Eu sei que gente é com G, mas quando sai da minha cabeça e vem pra minha mão, vem com J e eu não consigo perceber. Antigamente não se falava disso. As pessoas simplesmente desistiam de estudar. Deixava-se claro na escola que a escola não era para todos, né? Então, assim, olha, algumas pessoas não nasceram para estudar. Nós podemos ver isso em livros clássicos, em filmes clássicos, que eles falam isso naturalmente. Então, assim, a escola era extremamente seletiva, né? Você tem condições de estudar, ótimo, você está aqui. Você não tem condições de estudar, azar o seu. Você vai puxar carroça, vai trabalhar na roça, vai fazer outra coisa, mas você não vai ser um intelectual. Você não tem direito a este mundo. Nós não podemos achar que um único profissional é capaz de dizer se uma criança é disléxica ou não. A dislexia, ela tem uma avaliação multidisciplinar. Tá? Então, eu não posso aceitar a avaliação de uma fono só. A fono chegou e falou: essa criança é disléxica. Beleza, eu vou tratá-la como disléxica. Eu não posso aceitar a avaliação só de um neuro. Na verdade, eu preciso de uma equipe que faça avaliação com essa criança. Então, tem que ser uma fono, um psicólogo, um psicopedagogo e um neurologista. Tá? O neurologista, inclusive, para descartar outros problemas, né? Porque se tem uma deficiência mental, se tem algum outro problema mental, a criança não pode ser dita que é simplesmente disléxica, tá? O disléxico, ele não tem problema nenhum. Tanto que alguns abusam e aí virou muleta, né? Você não pode fazer isso comigo porque eu sou disléxico. E a escola tem que tomar cuidado e não pode cair na graça desse aluno, tá? Mas muitas vezes, além desses 4 profissionais, precisa-se também da avaliação de um oftalmo, e um oftalmo especializado em dislexia. Porque o jeito que o disléxico enxerga é diferente do nosso. Principalmente com as letras, né? Nós enxergamos com pequenos flashes, que juntos formam a imagem que a gente tem. O disléxico, na hora em que ele vai ler, ele começa a olhar as letras, os olhos saltam de uma letra para outra com uma rapidez muito grande, o que dá a confusão mental para ele ler o que está à frente dele. Eu peço sempre para todas as pessoas que eu converso sobre dislexia, que as pessoas tenham simplesmente um outro olhar para a criança disléxica, para o adulto disléxico e para o adolescente. Porque se nós só menosprezarmos toda a capacidade intelectual dele, ele será um adulto ou um adolescente que pode se encaminhar, inclusive, para as drogas, tá? Hoje, grande parte dos viciados que estão sendo estudados são crianças com problemas de aprendizagem, não só da dislexia, mas de outros transtornos, e que por ter passado uma vida escolar a maior parte do tempo de insucessos, né, acabou entrando em crises de depressão e levando a droga, ao alcoolismo, enfim, em alguns casos extremos, nós temos até estudos sobre suicídio, que
que foi feito por conta da não aprendizagem. Então a gente pede para as pessoas terem um olhar diferente, né? Para que o pai da criança olhe o seu filho diferente, não fique também o tempo todo, você não sabe nada, você é um burro, olha o que você está fazendo, né? Chega no colégio, os professores também, com esse daí não adianta nem falar, ele não vai aprender mesmo, sabe? Aí passa pela direção da escola, não, esse não vai adiantar nada, esse é um incapaz, ele não vai conseguir nada. Então, assim, são os fatores socioambientais, os sociais mesmo, que vão fazer que ele que tem uma autoestima extremamente rebaixada, entre numa crise de depressão. Então, assim, entenda, ele está tentando, né? A gente só não pode cair nas amarras, nas armadilhas, desculpa, de alguns que acham que por ser disléxicos, os professores não podem fazer nada, né? Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado com isso, que não é assim. Ele é um aluno como o outro qualquer. O olhar tem que ser diferente e para algumas coisas as avaliações podem ser diferentes também.